E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas, do Universo Discreto, para mais um vídeo. E depois de muito tempo, continuando a série de vídeos sobre Machine Learning mais clássica, né? Esse vídeo que você está assistindo aqui é uma continuação daquela série lá de 2019, dessa playlist aqui especificamente. Essa de vídeos relacionados a Machine Learning, né? A ideia dessa playlist aí é meio que explorar tudo que é fundamental, tudo que eu considero importante de Machine Learning. Então é como se fosse mesmo um curso que você vai assistindo na ordem, os principais conhecimentos, técnicas, algoritmos, tá tudo aí, né? E esse vídeo aqui que você está assistindo agora é sobre PCA, ele é parte dessa playlist aqui. Então não deixe de dar uma olhada nos outros vídeos, porque pode ser que tenha alguma coisa que eu comente aqui que dependa de algum vídeo anterior. Sempre que eu lembrar, eu vou tentar falar aí para vocês, mas pode ser que eu esqueça, né? Então não deixe de dar uma olhada aí na playlist, que tem muita coisa, 60 vídeos, todo o conteúdo gratuito, né, que eu faço, tá tudo disponível aí. Não deixe de dar uma olhada, né? E se você não conhece esse meu canal, o Universo Discreto, eu falo bastante de computação aqui. Então tem desde curiosidades, vídeos que é mão na massa, programação, coisas avançadas também. Então não deixa de dar uma olhada. Não deixa de conferir aí a descrição, já que tem caixa postal, tem uma série de informações, redes sociais minhas, caso você queira entrar em contato. E tem também o Pix, que é o universodiscretopix@gmail.com, que é um local onde você pode me mandar alguma contribuição financeira para financiar esse trabalho aqui, tornar esse trabalho possível, né? Eu sempre enfatizo aqui para vocês que esse conteúdo que eu faço, eu não vendo curso nem nada do tipo. Todo conteúdo que eu faço é gratuito e está disponível aqui, seja no universodiscreto.com, ou no canal, ou em outras redes. Então não deixa de dar uma olhada. E antes até de começar o conteúdo desse vídeo aqui especificamente, de PCA, eu queria enfatizar para vocês que, na verdade, esse conteúdo de PCA ele vai ser dividido em dois vídeos. Um vídeo onde eu vou falar só da teoria, que é, por sinal, o vídeo que você está assistindo agora. Eu vou explicar a fundamentação teórica, como que o PCA funciona, onde você aplica ele, tudo que você precisa da intuição matemática para compreender ele. E no próximo vídeo eu vou realmente botar a mão na massa. Eu vou explicar para vocês o código, vou mostrar exemplos reais de projetos usando PCA, como o PCA pode ajudar você a melhorar os seus projetos e todo esse tipo de coisa. Então, eu recomendo você ver os dois, assiste esse vídeo aqui e depois assiste o outro, não pula nem nada do tipo, que eu acho que para você ter um entendimento completo do PCA, isso aqui vai ajudar muito você, tá bom? E sem mais delongas e sem enrolação, vamos ao que interessa. Vou falar para vocês aqui a teoria por trás do PCA, então vamos lá? Bom, nesse momento aqui agora estou no meu quadro, né? Esse quadro aqui eu acho que ele vai ser bem importante para eu explicar para vocês o PCA, né? Para entender o PCA, eu acho que é importante passar por ele visualmente. O PCA é o Principal Component Analysis, ou análise de componentes principais em português. A ideia dele é fazer algo. Assim, esse algoritmo ele tem várias aplicações. Mas se eu puder resumir, ele é muito importante para o que a gente chama de redução de dimensionalidade. E o que é redução de dimensionalidade? Acho que um bom jeito da gente entender isso é com um exemplo, né? É importante dizer que quando a gente está falando de ciência de dados, machine learning, a gente trabalha com dados com muitas dimensões, né? No mundo real aqui a gente está acostumado com 3D. Quando a gente está jogando algum jogo antigo, por exemplo, a gente tem o 2D, né? Então esse tipo de ideia não deve causar muito estranhamento para você, mas na ciência de dados, no machine learning, é comum a gente trabalhar com muito mais do que isso, muito mais mesmo. Como assim? Né? Vamos imaginar um exemplo, por exemplo, tipo uma planilha de Excel mesmo, onde a gente tem dados de alunos de uma escola, né?
Então, que tipo de informações podem vir referentes a notas de um aluno? Você vai ter, por exemplo, o nome dele, você vai ter a nota que tirou em matemática, a nota que tirou em química, a nota que tirou em física, a nota que tirou em português, literatura, enfim, por aí vai, né? Você pode imaginar uma tabelinha ou uma planilhazinha de Excel com todas essas informações. E se a gente parar para pensar nesse exemplo aqui a gente já tem 6 dimensões. Então a gente já está falando de um exemplo aqui 6D, cada coluna sendo uma dimensão, né? Aí cada aluno que vai ser uma amostra, né? Aluno 1, aluno 2, dessa nossa tabela aí, vai ser um vetor de 6 dimensões, né? Então, nem preciso dizer que rapidamente, quando a gente está falando de machine learning e data science, que a gente vai trabalhar com muitas dimensões. E tá, mas por exemplo, em que a redução de dimensionalidade ajuda? Bom, a ideia da redução de dimensionalidade aqui no contexto de PCA é como se você estivesse aplicando um unzip, né? um WinRAR. Você está comprimindo informação, fazendo com que a informação fique menor, gaste menos espaço, sem que necessariamente você tenha uma perda de informação grande. Claro que você perde um pouquinho de informação, né? Mas a ideia é que os dados continuem fazendo algum sentido. Tipo, por exemplo, uma imagem que você tira, por exemplo, em bitmap, e aí a imagem costuma ter 5 megas, 10 megas, aí você salva em JPEG e passa a ter 200K, 300K. Bom, essa é a ideia da compressão, né? E de certa forma é como se o PCA fizesse um pouquinho disso, né? Então, voltando a esse nosso exemplo aqui, né, imagina que eu tenho agora 5 dimensões. Eu tirei o nome que eu acho que agora para esse exemplo aqui vai ser mais oportuno, mas imagina que eu tenho esse conjunto de dados aí de 5 dimensões e eu quero representar eles com menos dimensões, né? A gente quer fazer uma redução dessa dimensionalidade. E se eu quiser que ele seja, por exemplo, 2D, como é que eu posso fazer isso de um jeito que faça mais ou menos sentido? Bom, a gente pode pensar o seguinte, nessas notas aqui, a gente tem matemática, química e física aqui, e por que não a gente não representar meio que essas 3 informações como as notas do aluno de exatas, por exemplo? E da mesma forma, eu pegar essas 2 coluninhas aqui, que vão ser português e literatura, e, por exemplo, eu vou falar que essas são as notas do aluno em humanas. Isso é um exemplo da gente aplicar uma redução de dimensionalidade de um jeito que faz mais ou menos sentido, né? Se a gente parar para pensar aí. Como é que seria esse cálculo, né? Aí é o PCA que vai resolver esse problema. O PCA vai dar um jeito de dado um total de dimensões do seu dado original e o que você quer. Por exemplo, aqui eu fiz 5D para 2D. O PCA vai dar um jeito de uma maneira automática, resolver isso aqui do melhor jeito possível. Então, essa é a intuição por trás do PCA. Mas, por que eu preciso fazer isso? Assim, para que eu quero perder informação? Não é melhor eu ter a informação toda? Bom, uma primeira vantagem é a questão de redução de complexidade mesmo computacional. Você pode, com menos dados que representam mais ou menos a mesma coisa, você teoricamente consegue rodar os algoritmos mais rápido, né? Já que se você tem um volume de dados menor, seu algoritmo vai rodar mais rápido, chegando mais ou menos no mesmo resultado, que isso é uma coisa que, dependendo de como você aplica o PCA, se você tiver os devidos cuidados, é o que você vai conseguir, né? Claro que depende de qual dimensão para qual dimensão você está transformando. Quanto menos dimensões, mais perda de dados você vai ter. Então, essa é uma primeira vantagem. Por exemplo, você tem situações de dados de astronomia, onde você vai ter tabelas com 100 dimensões, 200 dimensões. Né? Se o PCA conseguir reduzir essa redundância, que muitas vezes esses dados vão ser redundantes, isso já vai te ajudar muito. Mas não é só isso, pois muitas vezes você aplica o PCA para reduzir a dimensão
e os seus resultados melhoram. Isso acontece muito. Então, muitas vezes, os seus dados passam a fazer mais sentido com menos dimensões, né? O PCA ele tem uma tendência de aumentar a variância. Isso eu vou explicar melhor aqui ao longo do vídeo, mas você consegue representar seus dados com menos dimensões de um jeito que muitas vezes o algoritmo consegue separar melhor a sua classificação entre diferentes conjuntos. Então, o PCA muitas vezes também ajuda a melhorar o seu resultado, e isso, inclusive, eu vou mostrar no exemplo do próximo vídeo. Então, o PCA tem essas duas vantagens aí que são bem legais, bem interessantes. Mas ok, assim, e como é que o PCA funciona? Como é que ele faz mais ou menos, né? O PCA ele trabalha muito com a ideia de projeção. E o que eu estou querendo dizer com projeção? Projeção é uma questão que surge muito na nossa vida, na computação gráfica. Por exemplo, se você tiver várias pessoas, né? Aqui o meu desenho vai ficar horrível, com certeza, mas imagina que você tem várias pessoas aqui reunidas, felizes, representadas aqui por, enfim, esses rostinhos e essas boquinhas. E vamos imaginar que pessoas num ambiente 3D. Bom, um típico exemplo de projeção que a gente vê muito no cotidiano é, por exemplo, você tirar uma foto dessas pessoas. Eu posso pegar uma câmera aqui, por exemplo, né? Bater uma foto desse ambiente. E essa cena 3D vai ficar representadinha aqui numa folhinha de papel, né? Que vai ser a nossa foto. Aí vai ter cada pessoa aqui e tal, né? Isso é um exemplo de projeção. A gente está reduzindo a dimensão do 3D para o 2D. E cada pessoa meio que é projetada numa região dessa foto. Só que, se a gente parar para pensar, existem fotos melhores do que outras fotos. Eu poderia pegar essa câmera, por exemplo, tirar a foto daqui, né? E talvez essa foto aqui fique melhor, né? Vai saber, né? Às vezes, para quem já tirou foto alguma vez na vida sabe disso. Dependendo da posição, do local onde você tira a foto, você vai ter resultados melhores ou piores. Mas beleza, do ponto de vista prático, o que é, por exemplo, essa projeção que o PCA faz? Agora vamos realmente representar uma coisa mais matemática. Tá aqui esse gráfico, por exemplo, aí você pode ter esse gráfico aqui com alguns pontos. Então você tem um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, sei lá, um ponto aqui, um ponto aqui. Enfim, aqui é um gráfico XY qualquer, né? Não vai importar muito. E como a gente pode perceber aqui, a gente tem duas dimensões, né? A gente tem x e y aí, beleza. Se a gente quiser reduzir isso aqui para uma dimensão só, então esses dados, na verdade, vão ser representados como uma linha. E se, por exemplo, eu criasse uma linha passando aqui, aí eu vou pegar uma outra cor, né? Aí eu tenho uma linha passando aqui, e eu projeto cada um desses pontos nessa linha que eu acabei de desenhar, né? Então você vai ter, por exemplo, um ponto aqui, né? Que foi realmente a projeção, a sombra, né? Do ponto naquela linha. Aí você vai ter, por exemplo, o outro cara aqui, esse outro aqui. Enfim, né? Vou fazer a projeção com outra cor, que eu acho que vai ficar mais claro aí para vocês. É como se eu estivesse realmente pegando o rastro, a sombra que aquele ponto projeta na linha, e estou desenhando em cima da linha. Então, esse é um exemplo de projeção. E, de certa forma, se a gente fizer esse desenho, essa projeção, igual eu acabei de fazer aí com vocês, e apagar o resto, ignorar o resto, né, como se não existisse mais nada, inclusive esse gráfico, né? Tchau, gráfico. Vamos fingir que não temos mais nada aqui. E aqui ficou um pouco torto, né? Eu não sei se... Aqui consegui. Isso que eu estava querendo fazer. Eu estava querendo dar uma girada. Temos algo 1D, não é? Já que 2D é plano, 1D é uma linha. Então, como vocês viram aí, meio que eu peguei um conjunto de pontos 2D e representei em 1D. E
meus amigos, é exatamente isso que o PCA faz. O PCA, ele projeta de uma dimensão para a dimensão anterior, a dimensão embaixo. Do 3D também para 2D. Eu acho que eu não vou conseguir desenhar direito aqui, mas, por exemplo, no caso do 3D, você poderia imaginar um negócio assim, né? E os pontos, obviamente, vão estar aí pelo ar, e aí vai ficar bizarro esse meu desenho. É como se, de certa forma, também achássemos aí uma folha de papel dentro desse ambiente 3D e projetássemos a sombra desses pontos nessa folha de papel. E aí é como se aqueles pontos originalmente em 3D passassem a ser representados em 2D. E claro que perdendo uma dimensão você vai perder informação. Só que o PCA garante que de todas as linhas possíveis, no caso do 2D para o 1D, ou no caso de todos os planos possíveis do 3D para o 2D, ele vai tentar escolher o melhor. Eu não tenho certeza agora se matematicamente o PCA garante o ótimo, mas uma coisa é fato, ele garante um resultado muito, muito bom. Tanto que é um algoritmo bastante usado, né, por conta disso. Mas beleza, agora que nós entendemos o que é o PCA, o que ele resolve... e até antes disso, acho que é importante falar que eu não vou... a gente não é capaz de desenhar 4D, 5D, 6D pelas nossas próprias limitações. Eu consigo desenhar 2D e 3D aqui na mesa, como vocês viram, né? Mas mesmo assim o PCA consegue fazer essa mágica do 4D para o 3D, do 5D para o 4D, ou até mais dimensões abaixo. Se eu estiver no 100D, eu posso ir descendo até chegar no 2D. Claro que do 100D para o 2D você vai perder praticamente tudo. Mas isso é um ponto interessante do PCA também, porque você meio que consegue calcular o quanto que você perdeu, né? E isso eu vou explicar aqui também. E bom, eu acho que para meio que fechar esse vídeo, eu já vou explicar para vocês o procedimento, como ele funciona, como ele calcula e um pouquinho da matemática dele que eu acho importante. Então vamos entender com um exemplo prático aqui, né? Já que eu usei o exemplo dos alunos com matemática e com português, vamos continuar trabalhando com isso, né? Então vamos fingir aqui que nesse gráfico aqui, o eixo X vão ser as notas que um aluno tirou em matemática e o eixo Y as notas em português. Então, por exemplo, um aluno que fechou tá aqui, porque ele meio que tá com o máximo em matemática e o máximo em português, né? Aí tem de tudo, né? Tem um aluno que foi um pouquinho pior nos dois, esse aqui também. Tem os alunos que foram muito mal, né? Espera aí que eu vou fazer um pouquinho mais espaçado para facilitar na hora de eu desenhar, né? Enfim, temos aí 6 alunos com as suas mais variadas notas em matemática e português, né? Lembrando, né, que para a gente aplicar o PCA, para ele funcionar, a gente não pode esquecer que todos os dados precisam estar escalados ou normalizados, né? Todas as colunas entre si. Isso é algo que eu vou enfatizar especialmente no próximo vídeo, onde realmente vai ter o código, porque se as dimensões, né, as colunas aí dos dados estiverem em escalas completamente diferentes, aí o PCA não vai funcionar, então tem que ter um cuidado com isso. Mas bom, voltando aqui ao algoritmo, né, que é o que a gente está interessado, a primeira coisa que a gente faz é calcular a média desses dados aí para a dimensão x, y, se ele for 3D, x, y, z, enfim, você vai calcular a média para todas as dimensões, e é o que eu vou fazer aqui junto com vocês. Bom, então, imaginando que esse x está mais ou menos aqui, esse x está mais ou menos aqui, esse também, esse também, esse também e esse também, eu tenho que calcular a média aí desses caras. Eu vou meio que no chutômetro representar onde eu acho que está a média aqui em relação a x, mas, enfim, você realmente vai calcular tal e vai dar certo. Vou fingir que a média está mais ou menos aqui, tá bom? Vocês confiem em mim aí e acreditam que realmente é isso. Aí a gente vai fazer a mesma coisa para y. Então a gente vai olhar onde que esses dados estão em y, né? Mais ou menos aqui. E bom, pelo que eu estou observando, eu acho que dá para meio que chutar que o x... Opa, apertei errado. Que
que o x está mais ou menos aqui. Fiz no olhômetro, tá? Então, por favor, confia aí. Bom, uma vez fazendo isso, eu vou representar novos eixos x e y que vão estar passando exatamente por essas médias. Então, é como se eu tivesse um eixo passando aqui agora e um outro eixo passando mais ou menos aqui, né? E a partir do momento que eu faço isso, eu nem preciso mais desse eixo, né? Claro que você tem que guardar e essa informação vai ser relevante depois. Mas meio que para o algoritmo em si, não importa. Pelo menos para os nossos propósitos aqui para explicar didaticamente, não importa muito. E bom, meus amigos, agora temos nossos dados aí. Após sofrer o que a gente chama de um shift, né? É como se tivéssemos pegado os dados onde estavam e tivéssemos deslocados eles para o centro dos nossos eixos x e y originais. É mais ou menos isso aí que aconteceu. E bom, esse é o primeiro passo. Feito isso, agora vamos tentar finalmente projetar a linha. Vamos realmente definir a linha aonde a gente vai projetar os pontos. Lembra que, igual a gente conversou, já que a gente está no 2D, a gente quer descer para 1D, a gente precisa de uma linha e os pontos vão ser projetados nessa linha. Só lembrando que no PCA, essa linha obrigatoriamente tem que passar por essa origem aqui. Então tem que tomar cuidado com isso. Então, agora, o que meio que o PCA faz é descobrir a melhor linha que passa pela origem e que os pontos, ao serem projetados nessa linha aí, vão dar os melhores resultados aí do PCA que a gente quer. Então, eu já estou tentando calcular a linha que melhor representa a dimensão 1D que representa esses pontos, né? Mas eu meio que já queimei um pouco as etapas aqui com vocês, né? Porque eu tô falando que eu vou desenhar uma linha ali, mas e essa linha vai ser a projeção efetivamente. Mas qual linha? Eu poderia fazer uma linha assim, eu poderia fazer uma linha assim, eu poderia, sei lá, fazer uma linha assim, né? Tem que passar pela origem, né, Lucas, por favor. Eu tenho uma quantidade absurda de linhas aí que eu poderia projetar. Como é que o PCA calcula a melhor linha? A linha que melhor representa a projeção desses pontos aí? Bom, uma ideia, né, que o PCA... claro que tem variações e tal, mas uma coisa que ele poderia implementar aqui é simplesmente fazer o seguinte: começar com uma linha qualquer, né? Por exemplo, essa linha aqui. Só que ela tem que passar pela origem, né, Lucas? Então, beleza, tem essa linha aí. Mas essa linha é boa para projetar? Bom, a melhor linha é a linha que minimiza a distância dos pontos para ela. Então, por exemplo, desse ponto para cá, você tem essa distância aqui. Desse ponto para a linha, você tem essa outra distância. Desse ponto para essa linha, tem outra distância. Esse também e esse também, né? Até aí tudo bem, faz sentido. Aí você vai ter 6 distâncias diferentes. Só que eu quero a linha que minimize a soma dessas distâncias. Então, eu quero uma linha que a soma das distâncias de todos esses pontos para essa linha vermelha seja a menor possível de todas as linhas que existem. E isso é uma coisa que o PCA calcula, né? Ele vai calculando e convergindo essa linha até a linha que a gente quer, né? Então, por exemplo, essa linha que eu fiz aqui, ela é ruim, já que vocês, como vocês viram aí, tem alguns pontos que estão muito, muito longe. Mas se eu fizer uma linha que meio que passa pertinho de todo mundo, vocês vão concordar comigo agora que a distância de cada ponto para essa linha provavelmente
é menor, né? Talvez aqui seja até a menor possível. E é nessa situação que chegamos na linha que representa a melhor projeção dos pontos aí para a gente fazer uma redução redução de dimensionalidade. Só que assim, apesar de ser muito, muito parecido, na prática, o PCA usando o SVD, né, que o SVD é esse algoritmo... Ah, agora que eu vi, eu estou exatamente na frente de onde eu escrevi, né? Na verdade, o PCA, ele calcula essa reta vai fazendo a convergência em cima desse algoritmo aí SVD, que eu acho que é Singular Value Decomposition, né? Alguma coisa assim. Decomposição de valor singular, né? Na verdade, o que esse algoritmo faz para calcular essa convergência é muito parecido com o que eu mostrei. A diferença é que você não está minimizando a soma dessas distâncias aí. Na verdade, é como se ao pegar uma reta qualquer de teste aí, por exemplo, e você já projetasse cada um dos pontos, então um ponto já estaria projetado aqui, projetado aqui também, aqui também, aqui também. É como se, de certa forma, ele já projetasse os pontos nessa reta e calculasse essas distâncias dos pontos projetados para a origem. Por exemplo, aqui você teria uma distância, aqui você teria outra distância, aqui você teria outra distância, aqui também e aqui também, né? Então, na verdade, o que o PCA faz não é buscar as distâncias mínimas, mas, na verdade, maximizar a distância dos pontos projetados para a origem, o que meio que dá na mesma, né? A gente consegue ver que isso meio que dá na mesma, por exemplo, se a gente aplicar o Teorema de Pitágoras, né? Deixa eu fazer um desenho simples aqui só para mostrar para vocês. Vamos supor, eu tenho esse ponto qualquer aqui, e esse ponto aqui ele foi projetado nessa minha reta. Vou até desenhar aqui para ficar melhor. Bom, então tem um ponto aqui qualquer que foi projetado nessa minha linha. A gente consegue ver que essa distância do ponto para a projeção e essa distância do ponto para a origem. E se a gente ligar aqui também, a gente vai ter o quê? Um triângulo, né? Um triângulo com hipotenusa e catetos C1 e C2, por exemplo, né? Se a gente imaginar que esse C2 ele é fixo, se você aumenta o C1, você diminui o H e vice-versa. Então, na prática, se você está minimizando a distância do ponto para a projeção, que é esse cara aqui, se você diminui isso, você aumenta aqui. Você aumenta a distância do ponto projetado para a origem. Então, dá na mesma. Minimizar a distância do ponto para a projeção é a mesma coisa que maximizar o ponto projetado para a origem. Então, meio que dá na mesma, né? No fim das contas, ele só calcula de um jeito diferente, mas chega no mesmo lugar. Mas tá, Lucas, beleza, você falou esse negócio todo, mas me explica aí, e daí? Uma vez você gerando possíveis retas e calculando a distância dos pontos projetados para a origem, o que você faz com isso? Bom, você meio que tem um algoritmo de otimização aqui, que você quer maximizar as distâncias dos pontos projetados para a origem. E esse cálculo, como é que ele é feito? A gente tem 6 pontos aqui, a gente pode pensar que essa primeira distância aqui é a distância D1, essa outra distância do segundo ponto é D2, essa aqui é D3, aí você vai ter aqui, por exemplo, D4, D5, D6, né? Até aí nenhuma surpresa. Eu quero maximizar essas distâncias. E para eu maximizar essas distâncias,
eu tenho que garantir que essa formulinha aqui seja a máxima. E que formulinha é essa? Vai ser essa formulinha aqui, ó. D1 mais D2 mais D3 mais D4 mais D5 mais D6. Lembrando que é tudo ao quadrado. E, bom, você quer descobrir a reta que que maximize essa equação, né? Que dê o máximo de valor aí possível. A reta que você descobrir vai ser a reta aonde você vai projetar esses pontos, vai ser a melhor reta, aí segundo o nosso algoritmo, né, a representar esses nossos pontos em uma dimensão, né? Então a gente chega aí nesse nosso objetivo, né? Esse cara aqui vai ser o nosso SS, porque na verdade soma de quadrados, por isso que eu chamei de SS, porque é uma soma aí de quadrados. Bom, e essa linha vermelha que justamente descreve justamente a linha que maximiza essa soma do quadrado dessas distâncias, essa linha que a gente vai dizer que é a componente principal, né, desse exemplo e tal. Muitas vezes a gente representa como PC1. Essa linha que meio que vai representar o eixo, né, a princípio o eixo X mesmo nesse exemplo, né, dessa componente principal. Normalmente, né, em muitas situações você vai trabalhar com o PCA 2D. Aqui fica um pouco sem graça, porque já é 2D, mas muitas vezes você está trabalhando com 3D, 4D. Então é comum você ter, além da primeira componente principal, que é essa PC1 aqui, você costuma ter também a segunda componente principal, que é a PC2. Essa PC2, ela é perpendicular, ela sempre tem 90 graus em relação ao PC1 na origem. Então, se eu fosse representar a segunda componente principal aqui desse exemplo, ela estaria aqui, né? É que para esse exemplo especificamente perde um pouco o sentido se a gente parar para pensar que é do 2D para 1D, mas não é normalmente isso que a gente faz, não. É porque aqui é um exemplo mais didático. É comum, com muitas dimensões, você reduzir para um 2D, por exemplo. Aí, numa situação como essa, uma vez definida a PC1, é só você traçar uma outra linha perpendicular a partir da origem, e aí você vai ter o PC2. Com isso, você teria os eixos X e Y, onde você vai projetar esses pontos de uma dimensão maior, né? Se você fosse aplicar exatamente a mesma ideia que eu fiz aqui do 3D para o 2D, você conseguiria fazer essa redução de dimensionalidade. Eu não queria entrar em muitos detalhes sobre isso agora, senão eu acho que vai desviar muito a atenção, mas eu acho que é interessante comentar que, na verdade, o PC1 e o PC2, eles também são autovetores, né? Especialmente se você calcular, por exemplo, o vetor unitário. Então, quando você aplica esse procedimento, você acaba obtendo os autovetores, né? Por exemplo, aqui você teria um autovetor, e aqui, por exemplo, você poderia ter outro. Talvez vocês perguntem, e daí? O que vem a ser esse negócio de autovetor e tal? Eu vou fazer, então, um breve comentário aqui sobre autovetores, autovalores, de um jeito que se relaciona com o que a gente está falando aqui, né, e que eu acho que é interessante também. Até porque acho que é bom mostrar, de vez em quando, esse tipo de aplicação, porque às vezes a gente vê em álgebra linear e fica um pouco perdido, né, de onde se aplica. Só o conceito, a definição de autovetores e autovalores que aparecem ali, ela também conversa com física, com mecânica quântica e também conversa com essa questão de redução de dimensionalidades. Mas para mostrar isso, deixa eu só fazer um exemplinho rápido, né? Quando a gente fala de álgebra linear, a gente fala de matrizes. Matrizes estão fortemente relacionadas com transformações no espaço, né, no plano, transformações lineares, né? Então, por exemplo, eu posso ter um vetorzinho aqui como esse, e se eu tiver uma matriz qualquer, por exemplo, uma matriz A, e eu multiplico essa matriz A por esse vetorzinho D, por exemplo,
o que eu vou fazer é mudar completamente esse vetor. Esse vetor ele vai dar uma pirada. Por exemplo, ele estava assim, se eu multiplicar ele por uma matriz A que vai fazer uma transformação qualquer, de repente esse vetor pode ficar assim, ou pode inverter, ou pode girar, sei lá, né? O ponto é, quando você tem um vetor e você multiplica ele por uma matriz, você transforma esse vetor. E essa transformação, ela é doida, pode girar, pode rotacionar, mas existe uma situação especial que você faz isso e o vetor ele não fica louco, né? Pelo contrário, eu posso ter uma situação que, por exemplo, eu vou ter uma matriz A e ao multiplicar por um vetor específico, um vetor D, por exemplo, o vetor ele não tem uma transformação muito estranha. Na verdade, a única coisa que acontece é ele aumentar ou diminuir de tamanho. Ou seja, existem situações, existem algumas transformações que multiplicar um vetor por uma matriz é a mesma coisa que multiplicar esse vetor por um valor qualquer. Então, existem algumas situações convenientes que, dado uma matriz que transforma um vetor qualquer, o efeito de multiplicar esse vetor por uma matriz faz com que apenas o vetor aumente ou diminua de tamanho, né? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que isso. E como sabemos, né, multiplicar um valor qualquer, uma constante, por um vetor D, a única coisa que faz é escala, né? Você aumenta ou diminui o vetor de tamanho. E quando isso acontece, a gente costuma dizer que para aquela matriz A, D é um alto vetor e essa letra grega aqui verdinha, que eu esqueci o nome, é um alto valor. Então você tem umas situações que isso acontece. E quando você tem essas situações, em muitos casos, a coisa fica extremamente conveniente. Porque vamos combinar que em várias situações não, é muito mais fácil você multiplicar um vetor por um valor do que multiplicar um vetor por uma matriz, né? Então, se você tiver situações que ao invés de fazer isso aqui, você faz isso aqui, é muito conveniente, inclusive em computação gráfica. Em computação gráfica, como a gente quer fazer contas mais simples, muitas vezes, se você tiver uma situação de a transformação que você quer representada por essa matriz e um vetor que você tem, ele pode ser representado dessa maneira, com a multiplicação por alto valor, você faz isso que numa simulação, num jogo tal, é muito mais prático fazer isso. Mas essa não é a única situação. Para redução de dimensionalidade, isso também acontece muitas vezes. Uma situação, por exemplo, é você fazer o seguinte, fazer uma manipulaçãozinha aqui, né? Eu posso pegar esse... Aí eu vou botar tudo com a mesma cor, tá, pessoal? Vocês me perdoem aí. Eu poderia fazer uma coisa... Na verdade, até antes disso, que eu não sei se eu posso fazer isso aqui diretamente. Como a gente tem matriz de um lado e um escalar, que é aquele cara verdinho ali do outro, é mais conveniente a gente representar tudo como matrizes, né? Se você pegar esse cara aqui e multiplicar pela matriz identidade, na matriz identidade vocês estão lembrados, né? Aquela que a diagonal tem vários 1 e o restante tem 0, né? O ponto é que multiplicar esse escalar pela matriz identidade meio que dá na mesma, mas aqui você tem uma representação matricial e aqui também. Bom, com isso, fica conveniente eu passar para o lado esquerdo, né? Então eu deixo 0 aqui do lado e todo esse cara aqui do lado esquerdo. Eu posso, no fim das contas, fazer isso daqui. Todo esse cara aqui é uma matriz também. E com isso, se eu tiver uma situação onde você tem uma matriz e o produto de uma matriz por um vetor te dá 0, no caso ali um vetor 0, nesse tipo de situação específica, você tem uma redução de dimensionalidade. Você está
assim, assumindo que esse cara aqui não é nulo, tá? Então, eu tô assumindo aqui que D não é nulo. Se D não for nulo e eu tiver uma situação como essa, então essa matriz aqui, ela representa, é como se fosse uma transformação que pega aquele vetor e reduz ele em uma dimensão, né? Quem mostra isso aqui que eu tô falando muito bem é o TreeBlue One Bell, que ele tem um vídeo mostrando exatamente isso visualmente, eu vou deixar na descrição, e eu vou mostrar aqui rapidinho, porque eu acho que não tem como não mostrar, que eu acho que ajuda muito a entender. Eu recomendo que vocês assistam ao vídeo todo, tá? Que ele explica de um jeito muito mais didático e tal, mais detalhista do que esse que eu fiz agora. Mas olha o que acontece. Nessa situação, se você tiver uma matriz, e lembrando que matrizes fazem transformações, se você tiver nessa situação, o que aquela matriz faz é reduzir aquele espaço 2D para uma dimensão só, que é exatamente uma reta. Então, faz exatamente aquele procedimento que eu estava escrevendo para vocês pelo PCA. Então, se você consegue ter uma matriz, um alto vetor e um alto valor dela e fazer essa manipulação algébrica igual eu fiz, você consegue reduzir o espaço uma dimensão para baixo. Então, é um jeito de eu mostrar para vocês como essa parte de alto valor, alto vetor, conversa com essa coisa de redução de dimensionalidade e também com o que eu acabei de mostrar para vocês que o PCA faz. Então, eu também recomendo que vocês assistam esse vídeo aí do TreeBlue One Bell, que ele explica muito bem, ele dá todos os fundamentos que você precisa para entender. Ah lá, ele até vai mostrar ali que manipulando o alto valor, dependendo do alto valor, você consegue chegar naquela situação onde você reduz aquele espaço para uma dimensão abaixo, de 2D para 1D, que é exatamente o que a gente quer, né? A gente quer justamente que o PCA faça isso. E são meio que duas coisas diferentes que conversam e chegam no mesmo lugar, né? Aqui eu só estou mostrando com uma matemática mais pura como você chega lá, e o PCA já é um jeito, um procedimento passo a passo que consegue realizar essa operação aí também. Para meio que fechar esse vídeo, tem um outro ponto que eu acho que é bem importante discutir aqui com vocês, que é a gente entender, né, calcular o quão bom, quão representativos são os resultados dessa projeção que a gente fez com o PCA ou não. Inclusive, quando a gente chegar no segundo vídeo, eu vou mostrar que no Python ele também retorna essas informações. Tudo está fortemente relacionado com esse cálculo aqui que a gente fez, né? Essa soma dos quadrados dessas distâncias aí. É importante a gente lembrar que cada componente principal vai ter essa sua continha. Então eu poderia ter, por exemplo, um SS do PC1 e fazendo os mesmos cálculos, as distâncias em relação a outra componente principal, você também teria um SS ali, por exemplo, de PC2. E assim sucessivamente, né? Se você fosse, por exemplo, reduzir em dimensão para 3D, você teria 3 componentes principais e por aí vai. Só tem que tomar cuidado que você tem que ver o que é menor, se é a dimensão ou o total de amostras que você tem. Nesse meu exemplo aqui, eu tenho 6 amostras. Então, se eu tentasse fazer uma redução, por exemplo, de uma dimensão alta para 7D, ainda que seja 7D, eu só teria 6 componentes principais. Porque o total de componentes principais que eu vou ter vai depender do que é menor. Se é o total de amostras, que no caso aqui eu tenho 6,6 amostras, ou o total de dimensões. Né? Acabou que nesse exemplo aqui, o que é menor é justamente dimensões, né? 2. E por isso que eu tenho 2 componentes principais aí, 2D. Mas enfim, então vamos imaginar, por exemplo, que o SS desse PC1 aqui deu, por exemplo, 2 e esse outro cara aqui deu 1. São valores, né, só de exemplo para eu poder explicar, né, esse cálculo. O que eu vou fazer? Então eu vou pegar essa soma de quadrados aí de PC1, por exemplo, e dividir ela pelo total de amostras. O total de amostras, igual eu conversei com vocês, é 6.
aqui eu vou ter 1/3, o que vai dar 0,3333 e tudo mais. Isso significa que para esse exemplo aqui que eu montei, aquela componente principal ali representa 33% do total da variação, né? Então, se 100% seria a representação total do quanto esse conjunto está variando, 33% significa que essa componente principal não estaria representando tão bem todo aquele conjunto. Lembrando que eu teria que fazer esse mesmo cálculo para a outra componente principal, né? Aí se a outra componente principal for 1/6, quanto que dá 1/6? Daria em torno de, não sei, uns 16%, né? 0,16 e uma dízima periódica ali, né? O que daria em torno de 16%. Somando as duas, né? 33 mais 16... dá 51, se eu não estou enganado. Enfim, 50%. Então, em relação ao original, 100%, ele está representando 50% da variação dos nossos dados. Então, não seria componentes tão representativas. É uma medida que ajuda a gente a entender se as componentes principais que definimos são boas, né, para o exemplo, né, para o conjunto de dados, para o que a gente está fazendo. Para esse exemplo aqui que eu só tenho duas componentes principais, aqui é para ter dado 100%. Mas como numa situação normal, você vai ter muitas componentes principais e você... se você tiver muitas componentes principais, se você quiser projetar algo, por exemplo, para o 2D, aí você só teria que escolher as duas componentes principais com a melhor variação. Isso te ajudaria a, num conjunto de várias componentes principais, escolher quais poderiam melhor representar essa redução de dimensionalidade. O ponto é que se você pegar todas as componentes principais do seu problema, essa soma aí vai dar 100%. Que acabou que eu chutei valores aqui, eu não fui muito feliz não, mas se eu fosse calcular isso aqui para um exemplo real, faria sentido, por exemplo, a variação aqui do PC1 dá, por exemplo, 66% aqui, e faria sentido, talvez a de baixo, dar 33%, que aí a soma daria 100%. O fato é que você... num algoritmo, dependendo do tamanho da sua dimensão, das suas dimensões ou de amostras, você vai ter muitas componentes principais. E aí, se você quiser reduzir, por exemplo, para 2D, você vai ter que escolher as duas componentes principais que te dão as maiores variações. Se você quiser trabalhar uma redução de dimensionalidade para o 3D, você vai pegar as três componentes principais com a maior variação. Lembrando que essa soma aí dessas componentes principais que você escolheu, quanto mais próximo de 100% você estiver, mais bem representativo essa projeção, essa redução de dimensionalidade aí que você está fazendo. Que aqui acabou sendo um exemplo de 2D para 2D, né, porque eu quis ilustrar aqui a ideia do algoritmo, mas, enfim, eu espero que esse exemplo aí tenha ajudado vocês a terem uma intuição, uma noção melhor do PCA. Eu vou deixar vários vídeos na descrição que mostram com animações de outra maneira tudo que eu falei aqui, e eu acho que com o vídeo que você assistiu aqui e os outros vídeos, você vai ter uma informação mais completa para entender esse algoritmo. Tá certo? Então, pessoal, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, que ajuda muito a tornar esse meu trabalho possível. Nos vemos na próxima. Valeu e muito obrigado!